Olá, bom dia a todos da minha banca. Meu nome é Caroline Yuragata e eu vou dar início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso de Direito na Faculdade Pitágoras de Londrina. O tema é herança digital e o conflito entre os direitos fundamentais dos direitos de personalidade do Decúgios e do direito de herança. O que me levou a escolher o tema foi a reflexão do que aconteceria com as minhas redes sociais e todos os dados que eu armazenei ao longo da vida nele. E se após a minha morte, alguém poderia vir a ter acesso a esses dados. Nesse contexto, surgem dois problemas. Primeiro, que é a possibilidade dos bens digitais integrarem a herança digital. E segundo, integrando ou não, a possibilidade de um conflito entre o direito à privacidade do decúgios e o direito de herança dos sucessores. O objetivo geral foi compreender a possibilidade de um conflito entre esses dois direitos fundamentais, caso os bens digitais integrassem a herança. O direito de herança é um direito fundamental, está previsto na Constituição Federal. A herança é o conjunto patrimonial de uma pessoa, estando nele incluso os ativos, passivos, obrigações, deveres, dentre outros, desde que economicamente valoráveis, sejam eles bens materiais ou imateriais. E nesse primeiro momento em que a herança é imóvel e indivisível, a elas vão se aplicar as regras relativas ao condomínio, uma vez que a individualização desses bens só vai ocorrer na partilha, no ato do inventário. Então, no momento em que a pessoa falecer, ela irá transmitir automaticamente a sua herança para os seus herdeiros, e isso decorre do princípio do Droit-Sicini. Quanto aos herdeiros, não havendo um testamento, a sucessão vai ser pela forma legítima. Ou seja, está previsto no Código Civil uma ordem de vocação hereditária em que o legislador ele presumiu a vontade do autor da herança. E nesse rol estão inclusos os herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuges ou companheiros, e os herdeiros facultativos, que são os colaterais. Mas, no caso de existir um testamento válido, ou seja, aquele realizado por ato formal e solene, a sucessão vai ser de acordo com as disposições previstas no testamento, desde que essas disposições não ultrapassem a legítima, que são 50% da herança, que são obrigatoriamente destinadas aos herdeiros necessários. Portanto, o testador ele só vai poder dispor de 50% do patrimônio da maneira que desejar, para quem desejar, e inclusive fazer disposições de caráter extrapatrimonial. No Brasil, é admitido a sucessão mista, ou seja, parte pela forma legítima, parte pela forma testamentária. E há também uma outra forma de testamento, que é a diretiva antecipada de vontade, ou também conhecida como testamento vital, que é um ato de última vontade da pessoa, mas aplicada somente no caso dela estar incapaz ou impossibilitada de se manifestar quanto aos tratamentos e cuidados médicos. Ou seja, vai ser aplicado quando ela ainda estiver viva. Os direitos da personalidade são adquiridos ao nascer com vida. Eles são direitos subjetivos e também são absolutos e gerais, sendo aplicadas a todos. São extrapatrimoniais, não têm valor econômico, eles são irrenunciáveis e intransmissíveis, embora esses direitos estejam sendo relativizados diante da possibilidade de cessão de alguns direitos, como o direito da imagem e os direitos autorais. Eles também são imprescritíveis, impenhoráveis e vitalícios, permanecendo com o indivíduo até que ele morra. Dentre esses direitos personalíssimos estão o direito à vida íntima e à privacidade, que, considerando o indivíduo no meio social, o indivíduo tem o direito de manter as suas informações pessoais em sigilo ou decidir com quem deseja compartilhar. Entretanto, alguns atos de natureza privada realizados virtualmente, eles ficam armazenados e eles também podem continuar gerando efeitos
mesmo após a morte do seu titular. E nesse sentido, algumas pessoas passaram a questionar a possibilidade de extensão da personalidade post-mortem, mas o entendimento majoritário ainda prevalece com a impossibilidade dessa transmissão. No caso, o que seria transmitido aos herdeiros seria tão somente o direito de defender a memória do falecido. E essa transmissão seria apenas uma legitimação processual de defender a memória dele. Os herdeiros eles não atuariam em direito próprio, na opinião do professor lusitano José de Oliveira Sansão. Com o aumento do uso da internet no mundo, em 2014 foi aprovada a Lei do Marco Civil na Internet, que trouxe algumas garantias e deveres para a sua navegação. Porém, considerando os casos de vazamentos de dados, a necessidade de proteger os dados pessoais, em 2018 foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que passou a prever outras garantias, direitos e obrigações, tanto aos usuários quanto aos agentes de tratamento desses dados pessoais. Porém, considerando a constante evolução das tecnologias e as diversas problemáticas que essa evolução pode vir a acarretar, a LGPD passou a prever a possibilidade de autorregulamentação dos agentes de tratamento. No gráfico estão as plataformas sociais mais usadas no mundo em 2020, como, por exemplo, o Instagram e o TikTok estão em 6º e 7º lugar, respectivamente, mas creio que em 2021 eles devem ter ultrapassado algumas outras redes sociais. Eles ficaram bem popularizados. Os bens digitais, eles são compostos por informações armazenadas e compartilhadas no mundo digital, e eles podem ter duas naturezas. Patrimonial, quando contém algum valor econômico, como os e-books, as músicas compradas, os jogos online e os progressos realizados dentro desses jogos. Algumas pessoas investem em acessórios, né, nesses jogos, ou de natureza pessoal, com caráter personalíssimo, como as fotos e os documentos pessoais. O que muito se discute é se os bens de ambas as naturezas eles viriam a integrar o acervo. E a doutrina majoritária entende que somente os bens digitais com valor econômico poderiam ser transmitidos, uma vez que a herança só vai abranger o patrimônio da pessoa. Inclusive, esses bens digitais eles podem ser considerados na legítima. Caso os bens de natureza pessoal viessem a integrar a herança, poderia acarretar numa violação à privacidade do falecido, e isso considerando a natureza pessoal desses bens digitais, que, em regra, são intransmissíveis. Para que esses bens pudessem ser transmitidos, a alternativa mais conhecida, mas não tão utilizada pelos brasileiros, é o testamento, que pode ter disposições extrapatrimoniais. Atualmente, o testamento ele também pode ser realizado pelo meio digital, mediante algumas condições, e como já previsto na LGPD, também a possibilidade de autorregulamentação dos agentes de tratamento, em que algumas plataformas apresentam uma forma dos usuários decidirem sobre a situação das suas contas após o seu falecimento, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram e o Google, que já possuem essa possibilidade. Também há alguns serviços de planejamento sucessório online, permitindo a designação de herdeiros e o que o autor da herança gostaria de transmitir a eles. No Brasil, atualmente, eu não tive conhecimento de nenhum serviço ativo, mas antigamente tinha o Brevitas. É importante lembrar que a autorregulamentação e os serviços de planejamento sucessório online, eles são de natureza contratual, eles não possuem um caráter testamentário, e justamente por isso, o meio mais seguro ainda continua sendo o testamento. Para regular a herança digital, atualmente está em tramitação o projeto de lei número 6.468 de 2019, é de autoria do senador Jorginho Melo,
e a proposta dele é a inclusão do parágrafo único no artigo 1788 do Código Civil, para tratar sobre os conteúdos de contas ou arquivos digitais que são de titularidade do autor da herança. Bom, a evolução das tecnologias é algo inevitável, e se formos considerar os dados de crescimento do uso da internet, a exposição também vai crescer da mesma maneira, e embora existam direitos e deveres, garantias previstas na Lei do Marco Civil da Internet e na LGPD, ainda continua sendo essencial que o usuário ele tenha uma maior cautela ao dispor de informações pessoais, porque hoje em dia tudo fica armazenado. E a ausência de legislação específica, ela gera uma grande insegurança jurídica, uma vez que as decisões elas podem alterar de acordo com o entendimento de cada magistrado, de cada tribunal, e a gente não sabe se os bens digitais de natureza pessoal, eles vão integrar a herança, se caso não integrarem, se poderia ser discutido na via judicial. Então, para evitar que terceiros, sejam eles herdeiros ou não, tenham acesso aos bens digitais pessoais, o mais recomendado é que se faça um testamento dispondo sobre eles, bem como, se já existir a função nas plataformas, escolher pela exclusão da conta informações ou quais dados gostariam que se transmitissem. E não apenas por isso, mas o planejamento sucessório nos dias atuais é o melhor meio de prevenir eventuais litígios de terceiros, de se resguardar diante de algumas situações. Aqui são algumas referências que eu utilizei no presente slide e muito obrigada.